Bom dia. A aula de hoje é continuidade sobre reações de benzenos, sendo que hoje o foco são as reações de benzenos substituídos, certo? Para lembrar um pouquinho sobre benzenos substituídos, gostaria só de me certificar de que vocês se lembram bem, né, da nomenclatura para benzenos substituídos, certo? Então, as posições relativas dos substituintes são indicadas por números ou prefixos. Quando tratam-se de benzenos monossubstituídos, né, ou seja, com apenas um substituinte, normalmente não se coloca a posição, por exemplo, metilbenzeno. Não se coloca um metilbenzeno. Por quê? Porque já subentende-se que onde o grupo metila está ligado é o carbono 1. Né? Você começa a indicar essas posições quando você já tem mais de um substituinte no anel benzeno. Né? Alguns anéis substituídos, eles têm um nome que incorpora o substituinte. Por exemplo, o metilbenzeno tem o nome comum de tolueno, né? Então, esses nomes que são mais comuns, é interessante que vocês se familiarizem com eles, né? Nos livros, vocês vão encontrar, e no decorrer também do curso, vocês vão se deparar com esses nomes, né? Então é importante que vocês façam essas associações, tá? Porque muitos compostos, eles acabam sendo mais conhecidos por esses nomes do que pela nomenclatura sistemática, tá bom? Então, quando nós temos mais de um substituinte no anel benzeno, a gente precisa indicar as posições desses substituintes. Então, por exemplo, aqui nesse anel benzeno que está com 2 átomos de bromo ligados, né, no lugar do hidrogênio, nós temos aqui o 1,2 de bromo benzeno, para indicar, então, que estão nas posições vizinhas, né? E temos essa nomenclatura que é extremamente utilizada e que nós vamos usar muito hoje, que é a nomenclatura, né, que utiliza esse sistema de posição, né, orto, meta e para. Né? Então, é importante que esteja bem estabelecido, né, que quando nós temos benzenos substituídos, né, substituídos em orto, então quer dizer que esses substituintes estão numa relação aqui 1, 2, né? Quando temos benzenos meta-substituídos, né? São benzenos dissubstituídos numa relação 1, 3. E para 1, 4, ok? Os substituintes, eles são indicados no anel em ordem alfabética. Né? Então, por exemplo, aqui vai ficar o cloro no carbono 1 e iodo no carbono 3. Né? Porque você vai numerar o anel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E aí fica 1 cloro, 3 iodo benzeno, né? Sempre em ordem alfabética. Aqui o cloro, né? Porque não ficou 1 para o iodo e 3 para o cloro, né? Justamente pela prioridade da ordem alfabética, né? Tanto nesse sentido quanto nesse sentido seria os mesmos números de carbonos, né? Então você a próxima prioridade aí é a ordem alfabética, né? Para numerar as posições. Então ficou 1 cloro, 3 iodo. Aqui 1 bromo, 3 nitro, né? E você também pode usar a nomenclatura orto-meta para, né? Nesse caso, relação 1, 3, meta, aí lista também os substituintes em ordem alfabética. Então, meta, cloro, iodo, benzeno, né? Aqui, relação 1, 4, então ficou 1 cloro, 4 etil. Então, para, cloro, etil, benzeno. E um dos substituintes pode ser incorporado ao nome, esse nome é usado, e o substituinte que foi incorporado, você vai assumir que ele está no carbono 1. Então, por exemplo, o benzeno ligado com a metila é o tolueno, né? Então, você vai assumir, se você for usar essa nomenclatura com tolueno, você vai assumir que essa metila está no carbono 1.
tá? Então, consequentemente, o cloro está na posição 2, né? Que daí você vai numerar o anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E não o contrário, porque você vai dar a menor posição possível para os substituintes, né? Então, ficou 2 cloro-tolueno, ou ortotolueno, que daí você entende que o grupo metil está no carbono 1. O benzeno ligado com o NH2, né? Então aqui a gente tem uma amina, né? Aromática, é a anilina, né? Benzeno ligado com NH2 é a anilina. Então, você vai assumir que o NH2 está no carbono 1. Então, o grupo nitro está no carbono 4. Então, é a paranitroanilina, tá? Ou 4-nitroanilina ou paranitroanilina, tá? Então, você entende que está relação 1,4. Aqui, ó, benzeno ligado com OH, é o fenol, né? Então, esse substituinte aqui está no carbono 2, então 2-etilfenol ou ortoetilfenol, certo? Se tiverem dúvidas, manifestem-se, tá bom? Aqui mais alguns exemplos, né? Ó, aqui são exemplos de nomenclaturas que incorporam os dois substituintes, tá? Então, quando você tem um benzeno, um anel benzeno com um grupo metil e um grupo amino, ele se chama toluidina. Aí você vai localizar os substituintes, né, pela nomenclatura orto, meta e para, né? Então, benzeno bissubstituído com metila e NH2 é toluidina. Então, a ortotoluidina, eles estão numa relação 1,2. Metatoluidina 1,3, paratoluidina 1,4, né? E aqui, ó, o xileno. Xileno é o benzeno com 2 grupos metil. Aí, orto, meta e para, dependendo da relação, né, da posição desses grupos metil no anel. E o cresol, que é o benzeno ligado com o metil e com o OH, né? Então, aí, orto, meta e para também, dependendo da posição desses substituintes no anel, né, ligados ao anel. Aí, quando nós temos já mais substituintes, né, 3 substituintes ou mais, vocês vão numerar o anel sempre para dar a menor posição possível para esses substituintes. Aí, depois, na hora de escrever os substituintes, vocês vão colocar eles em ordem alfabética, tá? Mas primeiro vocês vão numerar para eles terem a menor posição possível, tá? Então, por exemplo, aqui você vai numerar 1, 2, 3, 4 e não 1, 2, 3, 4, porque se você numerasse do cloro para o grupo nitro, você ia ter as posições 1, 3 e 4 substituídas, né? E aqui, ó, numerando daqui para lá, você vai ter as posições 1, 2 e 4. Então, fica menores posições possíveis, né? Menores números possíveis para a localização desses substituintes no anel, né? Aí, na hora de listá-los, você vai colocar em ordem alfabética. Então, vai ficar bromo, cloro e nitro, né? Então, 2 bromo, 4 cloro, 1 nitrobenzeno, certo? Aí aqui é a mesma coisa, ó. Então, 1, 2, 3, 4, porque fica a menor posição possível. Aí, na hora de listar, você lista em ordem alfabética. Então, 4 bromo, 1 cloro, 2 nitro, né? Aqui, ordem alfabética, 1 bromo, 4 cloro, 2 nitro, tá? Aí, aqui a mesma história, né? O substituinte incorporado é dado a posição 1. O anel é numerado em um sentido que resulta nos números mais baixos possíveis. Então, se você incorpora aqui o benzeno com o grupo metil, isso aqui vai ser o tolueno. Então, aí você está assumindo que aqui é o carbono 1. Aí, para numerar o restante da cadeia, você vai ver o sentido que vai dar a menor posição as menores posições possíveis, né? Para os substituintes que restaram. Então, vai ficar, né? 2, 3, 4, 5, né? Porque se você fizer o contrário, vai ficar 3, 6, né?
Então, vai numerar daqui para lá. Aqui, clorofenol, né? O fenol que foi o substituinte incorporado, que é o OH, né? Fenol. Então, aí você vai numerar o restante, aqui é o carbono 1, vai numerar o restante para dar a menor posição possível. Então, vai ficar 3, 4, tá? Acho que deu para ter uma boa recordação dessa parte da nomenclatura, né? Bom, vamos falar agora das reações, certo? Que é o foco da nossa aula. Então, do mesmo modo que o benzeno, os benzenos substituídos sofrem os 5 tipos de reações de substituição eletrofílica em aromáticos. Então, são aquelas reações que nós vimos na aula passada para o benzeno, né? A halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação de Friedel-Crafts. Então, são as mesmas 5 reações que o benzeno sofre, os benzenos substituídos também sofrem, né? Só que nós precisamos saber se o benzeno substituído, ele será mais reativo ou se ele será menos reativo do que o anel benzeno. Por quê? Porque os substituintes vão interferir nessa densidade eletrônica aqui do anel benzeno, né? Então, eles podem potencializar, aumentar a densidade eletrônica, aumentar a reatividade, ou eles podem ser substituintes retirantes de elétrons, né? E deixar esse anel menos reativo, menos nucleofílico, né? Lembrem que o benzeno atua como um nucleófilo, né? Por conta da nuvem eletrônica π. Então, isso depende do substituinte. Alguns substituintes deixam o anel mais reativo e outros o tornam menos reativo, tá? Vamos descobrir como. Então, como os substituintes afetam as reações de substituição aromática eletrofílica? Nós vamos ver 2 fatores principais, né? O primeiro fator é como esses substituintes afetam a reatividade, que é justamente isso, de deixar o anel mais reativo ou menos reativo. O outro fator que a gente vai ver depois desse é a orientação. A gente vai ver que os substituintes influenciam em qual carbono do benzeno que vai acontecer a reação, tá? Então, primeiro vamos falar da reatividade. Como que esses substituintes interferem na reatividade do anel benzeno, tá? Então, nós vamos ver que, basicamente, é isso aqui que acontece. Se a gente tem um substituinte que doa elétrons para o anel benzeno, você vai aumentar a densidade eletrônica, né? Então, esse núcleo aqui, né, o anel benzênico, vai ficar mais nucleofílico, né? Ele vai ficar mais reativo, mais nucleofílico. Se você tem substituintes que retiram elétrons, aí o anel benzênico vai reduzir a densidade eletrônica dele e ele vai ficar menos reativo. Então, como que pode acontecer isso, de doar ou retirar elétrons? Nós temos 2 fatores principais, que é doação e retirada por efeito indutivo e doação e retirada por ressonância. Então, hoje, se vocês tinham trauma de contribuir de ressonância, hoje esse trauma vai ser reativado, porque a gente vai falar muito, vai usar muitos contribuintes de ressonância hoje, tá? É a chance, para quem não aprendeu direito isso daí, agora é a hora de aprender, de uma vez, tá? Então, primeiro vamos falar sobre efeito indutivo, tá? Então, a doação de elétrons através de uma ligação sigma é denominada doação indutiva de elétrons, né? Então, o efeito indutivo, ele é uma atração, né? Você não tem migração de elétrons em si, né? Você tem uma atração, né? Então, os elétrons que estão compartilhados ali numa ligação sigma, você vai ter um aumento da densidade, né? Da densidade eletrônica para um dos átomos daquela ligação covalente, mas não que os elétrons vão
deixar de ser compartilhados ali, né? É como se você só aumentasse, ele ficasse mais tempo próximo de um dos carbonos da ligação, né? Então, esse efeito indutivo, ele pode ser de atração, né? De um substituinte atrair os elétrons para si, ou de empurrar, né? De doar. Então, a doação de elétrons através de uma ligação é denominada doação indutiva. Um grupo alquila é mais doador de elétrons do que o hidrogênio. Então, a gente sempre vai comparar o efeito dos substituintes em relação ao hidrogênio, que era o átomo que existia ali no anel benzeno, né? Então, quando você coloca um grupo metil no anel benzeno, ele substitui o hidrogênio que estava aqui. Então, sempre compara o efeito do substituinte em relação ao hidrogênio, tá? Então, um grupo alquila, ele tem um efeito doador de elétrons maior, né, do que o hidrogênio, por conta da hiperconjugação. Então, nós já vimos, né, que esses grupos alquil têm um efeito doador de elétrons quando falamos sobre estabilidade de carbocátions, sobre estabilidade de radicais, né? Então, a ideia, né, esse efeito indutivo é o mesmo, tá? Então, o grupo metil e outros grupos alquil, né, etil, propil, enfim, eles têm esse efeito doador de elétrons, né, por efeito indutivo. Então, por efeito indutivo, eles aumentam a densidade eletrônica do benzeno, tornam o benzeno mais reativo, né? Então, se você tem o benzeno sem substituição e o tolueno, que é esse benzeno ligado ao grupo metil, qual é mais reativo, né? O mais reativo é o tolueno, tá? O metilbenzeno. Se você tem um substituinte que retira elétrons indutivamente, né, você diminui a reatividade do benzeno. Então, que substituintes que são retirantes de elétrons, né, por efeito indutivo? Substituintes eletronegativos, né, principalmente. Então, falando só do efeito indutivo, né, serão substituintes mais eletronegativos do que o hidrogênio que estava aqui, né? Então, nitrogênio, oxigênio, né? Eles retiram elétrons por efeito indutivo, tá? Principalmente esse aqui, ó, esse nitrogênio está com carga positiva, né? Então, é um átomo eletronegativo que está com uma carga positiva. Então, o efeito retirante de elétrons dele é bem intenso, assim, né? Um efeito indutivo, mas é um efeito retirante bem forte. Então, é um desativante muito forte do anel, tá? Enfraquece bastante a reatividade desse anel benzeno, tá? Então, o grupo NH3 é mais eletronegativo do que o hidrogênio, né? Então, por isso que ele é retirante de elétrons por efeito indutivo. Dúvidas sobre efeito indutivo? Tá tranquilos? Quando vocês olham um anel com substituinte, vocês têm dificuldade de identificar se aquele substituinte vai doar ou vai retirar elétrons por efeito indutivo? É um exercício que vocês vão precisar fazer, tá? De analisar isso. Então, o efeito indutivo, ele basicamente está relacionado com eletronegatividade dos substituintes, né? Em relação ao hidrogênio. Vou considerar que ó, o Getúlio falou que está ok, né? O restante não falou, então, de certo, está ok também, né? Bom, vamos falar agora de doação e retirada de elétrons por ressonância, tá? Então, um substituinte também pode doar elétrons para o anel por deslocalização do seu par de elétrons livre. Então, olha só, aqui, né, o exemplo anisol.
que é essa molécula aqui, tá? Vejam que o oxigênio, lembra que eu falei, acabei de falar, ele retira elétrons por efeito indutivo, né? Mas o oxigênio tem par de elétrons livre aqui. E esse par de elétrons livre pode ser deslocalizado para dentro do anel benzeno, tá? Então vamos lá fazer isso aqui, é importante que vocês façam, tá? Façam no caderno de vocês. Exercitem isso daqui, tá? A gente vai precisar muito disso, então tem que saber representar os contribuintes de ressonância corretamente, porque senão vão errar a substituição essas reações de substituição, tá? Então, olha lá, o par de elétrons do oxigênio pode ser deslocalizado dentro desse sistema pi aqui, né? Então, você tem os orbitais P aqui, todos coplanares, né? Então, esse é o orbital aqui com par de elétrons livre também está coplanar, né? E aí ocorre a deslocalização do par de elétrons do oxigênio para dentro do anel. Então, ó, o contribuinte de ressonância, ó, vejam que agora o oxigênio ficou com carga, né, positiva. Esses elétrons da ligação pi ficaram representados aqui nesse carbono. Então, aqui são os contribuintes, né? Então, passa para cá, forma dupla, esse par de elétrons fica aqui. Passa para cá, forma dupla, esse par de elétrons fica aqui. Então, eles ficaram aí em relações orto e para ao substituinte, né? Tá vendo? Ó, que os elétrons ficaram orto e para, né? Ao substituinte. Então, é como se nesses sítios aqui, né? Porque lembra que nenhuma dessas representações aqui é real, né? A molécula, ela é um híbrido disso daqui, tudo, né? Mas a gente consegue observar que há um aumento de densidade eletrônica nessas posições, né? Por conta desse efeito da ressonância. E assim, então a densidade eletrônica desse anel aumentou. Então, o efeito doador de elétrons por ressonância, né, ele está ativando, né, ele está deixando esse anel mais reativo, tá? Então, aqui nós temos uma contradição aí, né? Você tem o efeito retirante de elétrons do oxigênio por efeito indutivo, mas Getúlio, é bem reativo, sim, tá? O anel benzeno aqui, ele está ativado. Então, é isso que eu ia só comentar agora, que o oxigênio, apesar dele retirar por efeito indutivo, o efeito de ressonância dele predomina, tá? O efeito doador por ressonância é mais forte. Então, o que vai predominar o efeito doador de elétrons por ressonância, tá? É o efeito doador de elétrons por ressonância. Então, quando você tem substituintes com par de elétrons livre e que tem o tamanho muito próximo, né? Porque a ressonância ela é mais efetiva, né? Quando você tem assim o tamanho desses átomos é bem próximo por uma questão do emparelhamento ali, né, da relação desses orbitais para acontecer a deslocalização dos elétrons, tá? Então, o efeito doador de elétrons por ressonância predomina, tá? A retirada de elétrons por ressonância ocorre quando os elétrons π do anel são deslocalizados em direção ao substituinte. Então, aqui no efeito doador, os elétrons do substituinte são deslocalizados para dentro do anel. No efeito retirante por ressonância, os elétrons do anel que são deslocalizados para, né, em direção ao substituinte, tá? Então, por exemplo, o grupo nitro. Veja que o grupo nitro,
Tá vendo? Olha só a densidade eletrônica do benzeno por conta do grupo nitro. Vocês percebem? Ó, vamos comparar com o anisol. Olha só. Quanto mais vermelho, né, maior a densidade eletrônica. Então, olha só como que está mais enriquecido aqui, né, mais denso, né? Então, esse anel está bem mais ativado. Agora, olha o grupo nitro que faz, né? Ele desativa bastante o anel benzeno, tá? Então, como que isso acontece? Ó, aqui a gente tem dois fatores. Tem o efeito indutivo retirante de elétrons, certo? Porque o nitrogênio é mais eletronegativo, né, do que o hidrogênio. Ainda esse nitrogênio ainda está ligado a dois oxigênios, que também são elementos eletronegativos, né? Então, você tem o efeito indutivo retirante de elétrons e também o efeito retirante de elétrons por ressonância, né? Então, como que vai acontecer isso? Ó, o grupo nitro ele já tem uma carga positiva aqui. Veja que esse nitrogênio está fazendo 4 ligações. Então, ele não tem par de elétrons livre, né? Porque se ele tivesse par de elétrons livre, ele ia ativar o anel, porque o par de elétrons ia ser deslocalizado para dentro do anel. Mas ele não tem par de elétrons livre, ó. Ele está com 4 ligações, né? Então, qual que é o fluxo da migração dos elétrons aqui, ó? Eles vão ser atraídos, né? Para esse substituinte. Ó, ainda mais com a carga aqui, né? Então, ó, o par de elétrons migra para cá. Você vai ficar com uma carga positiva aqui, ó. E aí, o nitrogênio vai ficar com 5 ligações, né? Então, migra o par de elétrons aqui para esse oxigênio. Então, ficou assim, ó. Veja que a molécula agora ficou com 2 cargas negativas aqui e 2 positivas aqui, né? Aí, ó, migra para cá, a carga positiva fica aqui. Então, quem migra são os elétrons, né? Você vai, na representação dos contribuintes de ressonância, é sempre mostrando o fluxo dos elétrons. Então, a migração dos elétrons para essa posição aqui, fica uma carga positiva aqui. E depois volta, ó, né? Então, vejam que você tem contribuintes de ressonância com carga positiva, né, dentro do anel aqui. Isso te mostra, né, que a densidade eletrônica aqui foi bem reduzida, né? E a gente vê isso aqui no mapa de potencial eletrostático também, tá? Então, além desse substituinte nitro, que outros substituintes são capazes de retirar elétrons, né? Então, por exemplo, quando você tem algum substituinte que vai ter uma carbonila aqui, né, um C-O, vai também acontecer a retirada dos elétrons, porque daí esse par de elétrons passa para a ligação aqui, por exemplo, se aqui fosse um carbono, né? Passa para essa ligação com o carbono, e daí o C-O, né, o par de elétrons, vai para o oxigênio, que nem está aqui, né? Então, C-O é retirante de elétrons, C-N, né? Também, porque daí também ó, o par de elétrons vai para o nitrogênio, e o grupo nitro. Então, são exemplos de grupos retirantes de elétrons. Até aqui tudo bem? Importante fazer os contribuintes de ressonância, tá, gente? Para compreenderem isso. Então, os substituintes ativantes, eles aumentam, né, a densidade eletrônica no anel benzeno. E então esse anel ele fica mais reativo numa reação de substituição eletrofílica, né? Por quê? Porque ele vai ser um nucleófilo melhor, né? A primeira etapa, se vocês ainda se lembram, e eu espero que sim, né? Se vocês se lembram das reações que nós vimos, a primeira etapa, né? Você vai ter o ataque, né? Você vai ter o eletrófilo, né? E aí um par de elétrons do pi do anel benzeno vai se ligar com esse eletrófilo para formar o carbocátion, né? Então, se você tem uma maior densidade eletrônica no anel por conta do substituinte, esse anel está mais reativo, né? Está mais reativo, é mais nucleofílico.
Então, olha aqui, ó, todos esses exemplos, vocês estão vendo ó, que os grupos aqui, eles são retirantes por efeito indutivo, mas eles são excelentes doadores de elétrons por ressonância. Então, o fenômeno o efeito, né, doador de elétrons por ressonância é que predomina, tá? Então, todos eles aqui são ativantes fortes, tá? Fortes, eles aumentam bastante a densidade eletrônica do anel. Aí, ó, todos os substituintes fortemente ativantes doam elétrons ao anel por ressonância. Só que eles retiram os elétrons do anel indutivamente, tá? Mas o efeito doador de elétrons por ressonância predomina. Os substituintes moderadamente ativantes, então, que são, eles ativam, mas não ativam tanto quanto os grupos que a gente viu aqui, né? Eles são moderadamente ativantes. Eles podem doar elétrons por ressonância em duas direções. Então, eles podem doar para dentro do anel, mas também os elétrons podem se deslocalizar para fora do anel, né? Então, como que isso acontece? Olha só, essa função amida aqui, ó, você tem o par de elétrons que pode se deslocalizar para dentro do anel, só que esse par de elétrons também pode se deslocalizar para essa C dupla O aqui, dessa carboxila, né? Então, esse par de elétrons, ele deslocaliza para cá e deslocaliza para cá, né? Deslocaliza para lá e para cá. Então, ele não está integralmente, né, fazendo ressonância apenas com o anel. Ele faz aqui também. Então, é por isso que ele é moderadamente ativante. A mesma coisa aqui, tá? Então, você tem, né, a deslocalização eletrônica para dentro do anel, mas também aqui para esse C dupla O, tá? E só que eles doam o elétron por ressonância mais fortemente do que retiram indutivamente, tá? Olha só os contribuintes de ressonância. Então, aqui, ó, mostrando os contribuintes de ressonância quando, né, a ressonância está acontecendo para dentro do anel benzeno, tá? Aí, aqui, quando a ressonância ocorre para fora do anel benzeno, né? Então, a ressonância que está acontecendo para dentro e para fora aqui é desse par de elétrons do nitrogênio, né? E agora os substituintes fracamente ativantes. Então, esses substituintes são levemente mais doadores de elétrons do que retiradores de elétrons. Então, os grupos alquil, né, principalmente, aril também, eles têm um efeito indutivo doador de elétrons, tá? Então, eles são fracamente ativantes, eles aumentam um pouco a densidade eletrônica do anel benzeno, né? Deixam eles um pouco mais, deixa ele um pouco mais reativo. Agora, substituintes fracamente desativantes, tá? Desativantes. Então, esses substituintes, os halogênios, eles são fracamente desativantes. Então, eles retiram elétron, né? Eles têm um efeito retirante de elétrons por efeito indutivo, né? Então, eles diminuem a densidade eletrônica do anel benzeno, tá? Eles têm a gente viu, por exemplo, que o OH, grupos OR, NH2, eles têm efeito retirante de elétrons por efeito indutivo e doador de elétrons por ressonância, e a ressonância predomina, né? Esses halogênios, eles é o contrário. Eles têm um efeito retirante de elétrons por efeito indutivo e eles têm um efeito doador de elétrons por ressonância. Só que aqui, no caso dos halogênios, o efeito da ativante da ressonância é mais fraco. O efeito indutivo retirante que predomina pela eletronegatividade deles, né?
e pela ressonância não ser tão efetiva pela diferença, principalmente nesses grupos aqui, né, pela diferença do tamanho dos aros orbitais, né, que você tem mais camadas, né, então é uma ressonância menos efetiva, mas tem um efeito doador por ressonância, tá? Só que o que predomina é o efeito retirante por efeito indutivo. Entenderam isso? Eu estou falando isso, estou comentando da ressonância, porque a gente vai precisar dessa informação depois. Mas aqui, em questão de ativação e desativação, o que predomina é a desativação por efeito indutivo, tá? No caso dos halogênios. Ó, eles doam elétrons ao anel por ressonância e retiram elétrons do anel indutivamente, mas o que predomina em questão de ativação e desativação, né? Esses grupos eles deixam o anel menos reativo, porque eles retiram indutivamente, tá? E é o que predomina. O efeito doador por ressonância é menos preponderante aí. Moderadamente desativantes. Quais são os substituintes moderadamente desativantes? Normalmente, esses substituintes, eles vão ter uma carbonila diretamente ligada ao anel, né? A gente viu que o moderadamente ativante, deixa eu até botar aqui só para vocês compararem, ó. Moderadamente ativante. Você tem um substituinte com par de elétrons e depois vem a carbonila, né? Então, aí esse par de elétrons que vai ativar, né? Aqui a gente tem a carbonila ligada direto no anel. Então, qual que vai ser o fluxo desses elétrons? Ó, o par de elétrons vem para cá e esse par de elétrons vem para cá. Então, você vai colocar a carga positiva aqui, né, nos contribuintes de ressonância, né? Eles terão cargas positivas, né? Então, você está retirando elétrons de dentro do anel, tá bom? Então, substituintes moderadamente desativantes tem carbonila diretamente ligada ao anel benzínico, tá? E eles retiram elétrons tanto indutivamente quanto por ressonância, né? Então, por ressonância, é esse fluxo que eu mostrei para vocês, e indutivamente, ó, porque você tem, né, elemento eletronegativo, né? Então, efeito indutivo retirante de elétrons. E temos os substituintes fortemente desativantes, tá? Então, olha só, né? Você tem aqui 3 oxigênios, né? Então, você tem tanto o efeito retirante por efeito indutivo, quanto por ressonância. E aqui um efeito bem forte, né? Então, olha lá, o par de elétrons sai, vem para esse oxigênio, pode vir para esse aqui também, você pode fazer um contribuinte de ressonância vindo para cá, né? E aí tem todos os outros contribuintes de ressonância do anel benzeno, tá? Aqui também o grupo nitro, né? Você tem a retirada, um efeito retirante forte por efeito indutivo também, e o efeito retirante por ressonância. Esse grupo aqui, né, nitrila aqui, né, o C-tripla-N, então também, ó, você tem um efeito retirante por ressonância e por efeito indutivo. E aqui nós temos um efeito retirante de elétrons apenas por efeito indutivo, né? Aqui não tem como fazer contribuintes de ressonância com o substituinte, né, envolvendo o substituinte. Então, aqui é um efeito retirante de elétrons apenas por efeito indutivo, mas é um efeito retirante muito forte, tá? Principalmente, né, pelo fato do nitrogênio ser um átomo eletronegativo e ele ainda está aqui com uma carga positiva, né? Então, eles atraem muito os elétrons por efeito indutivo e desativa o anel, tá? Então, são poderosos grupos retiradores de elétrons. Então, retira por indutivamente e por ressonância, com exceção desse aqui, que é só indutivamente, tá?
Isso aqui é uma tabela, essa tabela aqui é do livro da Paula Bruce, tá? Então, eu cortei a tabela aqui em duas partes para ficar melhor de visualizar, mas aí ela vai mostrar o efeito, né, desses substituintes na reatividade do benzeno, sempre comparando com o hidrogênio, tá? Então, ó, os fortemente ativantes, moderadamente ativantes e fracamente ativantes, tá? E, ó, o hidrogênio é o padrão. Aí agora chegando nos desativantes. Então, fracamente ativantes, os halogênios, moderadamente desativantes são substituintes que você tem a carbonila ligada direto, né, o C-O diretamente ligado no anel benzeno, e fortemente desativantes, tá? Aí até deixei esse exercício aqui para vocês, ó. Para cada um dos seguintes substituintes, indique se eles doam elétrons indutivamente, retiram elétrons indutivamente, doam elétrons por ressonância ou retiram elétrons por ressonância. Os efeitos indutivos devem ser comparados com hidrogênio. Lembre que muitos substituintes podem ser classificados em mais de um tipo aí, né? Indutivo, ressonância, né? Pode ser ativante, desativante, né? Então, por exemplo, bromo, o que ele é, gente? Ele é retirante de elétrons por efeito indutivo e doador de elétrons por ressonância, certo? O letra B, CH2CH3, né? Um grupo etil, ele é o quê? Grupo etil, ele é doador de elétrons por efeito indutivo, tá? Ele é doador de elétrons, ele é fracamente ativante. É fracamente ativante porque ele é doador de elétrons por efeito indutivo. Ressonância do bromo é fraca, o efeito doador por ressonância é fraco. O que predomina é o efeito retirante, por efeito indutivo. Letra C. Responde assim: se ele é doador ou é retirador de elétrons e por qual efeito? Isso, ele é desativante, Laura, mas aí ele é desativante porque ele é retirante, né, de elétrons por ressonância. E também é retirante de elétrons por efeito indutivo, certo? Por causa desse C dupla O aí, né? Por efeito indutivo, e retira elétrons também. Tem que pôr os dois, tá, gente? Não é só um, não. Tem que pôr todos os efeitos que o substituinte tem. Eu tô vendo que vocês estão colocando o principal, né? Mas é importante que vocês saibam os dois. Ó, ele é retirante de elétrons por ressonância e ele também é retirante de elétrons por efeito indutivo, porque ó, o oxigênio é mais eletronegativo, né? Então ele atrai elétrons por efeito indutivo. Ele retira das duas formas, por ressonância e por efeito indutivo. Letra D. Me digam os dois efeitos que tem aqui e qual que prevalece. Isso, retirador por efeito indutivo, por conta do nitrogênio eletronegativo, né? E doador por ressonância, pelo par de elétrons livre presente no nitrogênio. Prevalece ressonância. Então, ele é ativante, ok? Como o efeito doador de elétrons por ressonância predomina, esse grupo aí é um grupo ativante do anel. Compreenderam? Letra E. Doador de elétrons por ressonância e por efeito indutivo é o quê? Doador ou retirante? O grupo da letra F é desativante, né? Por efeito. Isso, ele é retirador de elétrons por efeito indutivo. Então, ele não tem efeito de ressonância, né? Não tem par de elétrons aí, né? Não tem como os elétrons do anel benzeno migrarem para esse grupo e nem esse grupo aí tem elétrons para migrar para dentro do anel, né? Então, não tem o efeito de ressonância.
E ele é desativante, né? Porque ele retira elétrons por efeito indutivo. Ele é desativante forte, fraco ou moderado? Ó, você tem o nitrogênio, que é eletronegativo, que está com a carga positiva, está desesperado por elétrons, né? Então, ele é um desativante forte, tá? Aqui está as respostas. Bom, agora nós falamos, né, do efeito dos substituintes na reatividade, o que vai tornar o anel benzênico mais reativo ou menos reativo. Agora a gente vai falar sobre a orientação. Então, a presença de um substituinte estabelece uma referência, tá? Nós não temos mais todos os hidrogênios equivalentes. Então, podemos ter substituições nas posições orto, meta e para em relação ao substituinte, tá? Então, os substituintes já ligados ao benzeno vão determinar a posição do novo substituinte, tá? Então, você vai ter um substituinte. Aqui, pessoal, é importante que vocês se atentem para duas coisas diferentes, porque às vezes começa a fazer uma mistura na cabeça, tá? Então, a gente está tratando duas situações diferentes. Uma situação é o efeito do substituinte, se ele vai deixar o anel mais reativo ou menos reativo, né? Que é o efeito ativante e desativante. E aí, a gente também tem a influência que esse substituinte exerce na posição aonde vai acontecer a próxima substituição, né? Se você parte desse benzeno monossubstituído, e aí você vai agora fazer uma nova substituição nele, vai transformar ele num benzeno dissubstituído. Então, esse substituinte que já está no benzeno, ele vai influenciar a posição aonde o próximo substituinte vai ligar. Se vai ser orto em relação a ele, lógico, né? Se vai ser orto, meta ou para, tá? Então, vamos ver como isso acontece. Então, ó, todos os substituintes ativantes e os halogênios, que são fracamente desativantes, são orientadores orto-para, tá? Então, todos os substituintes ativantes e também os halogênios, que são desativantes fracos, né? Eles são orientadores orto-para. Professora, preciso decorar isso? Preciso decorar, então, que todos os grupos ativantes são orientadores orto-para e os halogênios são a exceção, porque eles são desativantes fracos, mas eles também são orientadores orto-para? Não, você não vai precisar decorar isso, porque você vai entender por que que isso acontece, tá? Então, a questão aqui é entender por que que isso acontece. E todos os substituintes que são mais desativantes que os halogênios são orientadores meta. Então, vamos entender por que isso acontece, tá? Então, a primeira frase lá, todos os substituintes ativantes e os halogênios fracamente desativantes são orientadores orto-para. Então, por exemplo, aqui temos o tolueno. A gente viu que o grupo metil, ele é um grupo ativante, ele doa elétrons por efeito indutivo, né? Ele ativa o anel benzeno. Então, além dele deixar o anel mais reativo, ele orienta a substituição na posição orto e para, tá? Então, ó, você vai ter esses dois produtos. O bromobenzeno, ele é fracamente desativante, né? Então, ele deixa o anel benzeno menos reativo, mas ainda acontece reação, né? Ficou menos reativo em relação ao benzeno não substituído, mas ainda acontece reação nele. Só que apesar dele ser desativante, ele também orienta a substituição orto e para. Está mostrando aqui. A gente vai descobrir por que isso acontece. Calma aí.
Aí, aqui eu só estou exemplificando para vocês ainda, tá? Então, todos os substituintes que são mais desativantes que os halogênios, eles são orientadores meta. Então, assim, todos os substituintes desativantes orientam para a posição meta, com exceção dos halogênios, tá? Todos os outros vão orientar a posição meta, com exceção dos halogênios que orientam orto e para, tá? Apesar de serem desativantes. Então, aqui, ó, substituinte desativante. Vai a reação, né? Qualquer uma daquelas 5 reações lá, né, que a gente fez, ela vai acontecer a substituição na posição meta, tá? Grupo nitro, ó, acontece substituição na posição meta também. Então, as estabilidades relativas dos carbocátions formados na substituição eletrofílica do benzeno é que determina o caminho preferencial da reação. Então, essa questão de orientar orto, meta ou para está relacionada com a estabilidade do carbocátion formado na reação, tá? No processo aí da reação. Então, qualquer substituinte que doe elétrons indutivamente é orientador orto e para. E todos os substituintes que doam elétrons por ressonância são orientadores orto e para. Então, inclusive os halogênios. Então, lembra? Os halogênios, eles retiram elétrons por ressonância, ou eles retiram elétrons por efeito indutivo, só que eles doam o elétron por ressonância, né? O que predomina em questão de tornar o benzeno mais ou menos reativo é o efeito retirante de elétrons, por efeito indutivo. Mas existe o efeito doador de elétrons por ressonância. Então, eu vou mostrar agora para vocês qual que é por que acontece isso, da orientação. Então, ó, vamos pegar primeiro um exemplo de um grupo aqui, ó, que é o tolueno, o grupo metil, ele somente doa elétrons por efeito indutivo, certo? Ele doa elétrons por efeito indutivo. Então, vamos simular os carbocátions que seriam formados para as diferentes posições de substituição aqui, né? Então, por exemplo, se o eletrófilo entrar na posição orto, olha lá, ó, entrou na posição orto, forma o carbocátion, ó. Esse par de elétrons aqui ligou com o eletrófilo, então esse carbono aqui ficou com carga positiva, né? Aí, o que acontece aqui com essa carga positiva? Ó? Você vai ter a deslocalização dos elétrons dentro do benzeno, ó, então, os contribuintes de ressonância, ó, carga positiva aqui, migra para cá, carga positiva aqui. Vejam que, dentre esses contribuintes de ressonância, a gente tem esse daqui, que é o mais estável de todos. Por quê? Porque nele a carga positiva está exatamente ligada no carbono, o carbono positivo aqui, né? É o carbono no qual o grupo doador de elétrons está ligado. Então, esse grupo exerce um efeito estabilizador aqui nessa carga, tá? Então, você tem aqui um contribuinte mais estável, né? Então, é como se esse contribuinte ele vai contribuir mais para esse híbrido de ressonância, tá? Então, você tem aqui o contribuinte mais estável. Quando a gente vai para a ligação em para, vai acontecer algo bem parecido. Ó, pega aqui o par de elétrons, liga no eletrófilo, formou aqui o carbono sp3, né? E aqui ficou a carga positiva, ó, né? Esse carbono aqui vai ficar com carga positiva. Representando os contribuintes de ressonância, ó, a carga fica aqui, depois essa aqui migra para cá, né? Fica a carga aqui. Veja, ó, que esse contribuinte de ressonância também é mais estável, né? O carbono com a carga positiva está ligado, o substituindo doador de elétrons por efeito indutivo está ligado nele, né? Então, você tem aqui um contribuinte de ressonância mais estável, que também vai contribuir mais para o híbrido de ressonância. Quando a reação acontece em meta, né? Então, ó, o par de elétrons ataca, formou aqui, ó, carbocátio. Carga positiva vai sendo deslocalizada.
Tá vendo, ó, que ela acaba que não tem um efeito direto, né, estabilizador desse substituinte nesses contribuintes. Então, por isso que quando vai acontecer a reação com um grupo que é doador de elétrons por efeito indutivo, né, a orientação, né, esse grupo ele vai entrar nas posições orto e para, porque o carbocátion gerado é um carbocátion mais estável. Então, lembra que daí isso quer dizer que o estado de transição para a geração desse carbocátion também vai ser mais estável, a energia de ativação vai ser menor. Então, vai ser mais fácil esse grupo entrar orto para do que entrar na posição meta. Ufa, entenderam? Ou vocês se perderam no meio do caminho? Importante, hein? Vai cair na prova. Vocês vão precisar dessa informação para o resto da vida de vocês. A parte que é mais estável, Fábio. Então, a migração, a posição da carga positiva, você compreendeu? Por que, que a carga está aqui? Por que, que a carga está aqui? Por que, que a carga está aqui? Sim, né? Então, esse contribuinte aqui ele é mais estável do que esses outros dois. Por quê? Porque aqui esse carbono está positivo. E esse substituinte, ele tem um efeito doador de elétrons por efeito indutivo, né? Então, como esse carbono com carga positiva está ligado, né, diretamente aqui com o grupo que é doador de elétrons, a doação de densidade eletrônica para essa carga é como se ela atenuasse a carga positiva. Então, deixa esse carbocátion mais estável, entendeu? E aí, esse contribuinte vai ser o contribuinte de ressonância mais estável. Ele vai contribuir mais, né, para o híbrido de ressonância. Esse carbocátion aqui, né, é um carbocátion mais estável do que esse, por exemplo, porque nesse aqui, quando o substituinte entra em meta, você não vai ter esse efeito extra estabilizador aqui, ó, porque a carga positiva não fica ipso aqui, né? Ela não fica diretamente, né, no carbono que está ligado ao substituinte, que é doador de elétron. Entendeu? Ou não? Então tá bom. Então agora vamos ver o efeito na ressonância, né? Aqui a gente viu no efeito indutivo. No efeito de ressonância, no efeito doador, né? Agora a gente vai falar do efeito doador por ressonância. Aqui, então, a gente tem esse grupo que é fortemente ativante, então ele deixa esse anel bem mais reativo. Ele é retirador por efeito indutivo, mas ele é doador por ressonância e o efeito doador por ressonância predomina. Então, ó, se a substituição acontecer em orto, a carga, vamos representar primeiro com a carga positiva aqui, né? Ó, par de elétrons formou a ligação com o eletrófilo, e aí você fica com a carga positiva aqui. Então, a gente tem a deslocalização normal do anel benzeno, né? Ó, esse par de elétrons vem para cá, fica a carga aqui. Aí o par de elétrons vem para cá, a carga aqui. Para aqui, né? Porque esse carbono é sp3. Só que você tem um contribuinte importante aqui também, ó, que é esse aqui. Ficaria mais fácil de representar ele a partir desse contribuinte aqui, né? Ó, se você pegar o par de elétrons do oxigênio, migrar para cá, esse oxigênio vai ficar, ó, com a carga positiva, né? E aqui vai ficar uma dupla. É esse aqui. Tá vendo? Ó, você tem um contribuinte de ressonância a mais aqui, né? Lá no slide passado, a gente só tinha 3 contribuintes de ressonância. Aqui você tem 4, né? Quanto mais contribuintes, também isso auxilia na estabilidade, né? E assim, quando você tem um contribuinte que também é mais estável, né? Por que esse daqui é mais estável? Esse aqui é mais estável porque esse contribuinte, todos os átomos, com exceção do hidrogênio, lógico,
estão com seus octetos completos, tá? Então, esse contribuinte aqui, ele é mais estável do que esses, tá? Então, ele contribui bastante para o híbrido de ressonância também. Então, quando você tem a substituição em orto, esse carbocátion aqui, ele é relativamente mais estabilizado, né, mais estável. Na posição para, vai acontecer a mesma coisa, tá? Ó, você vai ter a deslocalização da carga positiva, eletrônica, né, consequentemente a carga. Ó, migra para cá. E você tem esse contribuinte a mais aqui, né, que a gente pode representar ele com melhor a partir desse aqui, ó, par de elétrons, vem para cá, fica a dupla aqui, esse oxigênio com carga positiva, né? Para representar ele desse para esse, você tem que fazer um pouquinho mais de migração, né? Então, migra esse e migra esse, né? E gera esse contribuinte aqui, que também, ó, tem todos os átomos com seus octetos completos, com exceção do hidrogênio, né? E ele é mais estável. Então, esse carbocátion aqui também é mais estável, né? Aí, quando a gente faz em meta, não há essa possibilidade de fazer esse quarto contribuinte. Vejam, ó, que quando o eletrófilo entra na posição meta, a carga vai ficar, né, deslocalizada nessas posições. Em nenhum momento ela vai ficar ligada diretamente ao substituinte, né? Esse carbono não fica com a carga positiva. Então, esse par de elétrons não pode contribuir aqui na deslocalização eletrônica, né? Então, é por isso que a preferência vai ser que a substituição aconteça em orto e em para, porque vão ser gerados carbocátions mais estáveis. Consequentemente, né, a estrutura do estado de transição, que é a etapa determinante da velocidade da reação dessas reações, né? Que é a formação do carbocátion, né? O estado de transição vai ser mais estável também, porque o carbocátion é mais estável. E a energia de ativação vai ser menor, então a substituição nessas posições é mais favorecida, né? Que aconteça nessas posições. Entenderam? Essa parte da ressonância? Tem que fazer, todos esses contribuintes. Podem contar com isso. Vai ter uma questão sobre isso na prova? Com certeza. Para vocês explicarem lá, mostrando os contribuintes de ressonância, por que é mais estável, por que é menos estável, né? Vamos ver agora para o efeito retirante. Então, a gente viu que os substituintes doadores por efeito indutivo orientam orto e para. Então, agora vocês já sabem que é por causa dos contribuintes de ressonância que na posição orto e para, esses carbocátions serão mais estáveis. Quando a gente tem efeito doador de elétrons por ressonância, seja dos grupos ativantes, seja dos halogênios, você vai ter essa situação desse contribuinte extra aqui, que é mais estável. Então, todos os grupos que doam elétrons por ressonância orientam orto e para, né? Inclusive os halogênios. E agora nós vamos ver que todos os grupos desativantes, com exceção dos halogênios, orientam meta, tá? Por quê? Veja o que vai acontecer se entrar em orto e em para, né? Aqui a gente tem um grupo que é retirante de elétrons por efeito indutivo, né? Não tem efeito de ressonância aqui, então é só retirante por efeito indutivo. Ó, se ligar o eletrófilo em orto, já vão de cara aqui, ó. Esse carbono está com carga positiva e ele está ligado num grupo que retira elétrons, então está deixando mais positivo ainda esse carbono. Então, esse contribuinte aqui é pouco estável, né? Está ficando com muita carga, né? Então, é pouco estável. Ó, aí aqui a migração eletrônica normal, né? Dos contribuintes, mas você vê que esse carbocátion é menos estável. Por causa desse contribuinte aqui, você consegue perceber isso, tá?
Quando coloquem para o substituinte, vai acontecer a mesma coisa. Ó, olha a migração, né, dos elétrons. Ó, você vai ter um contribuinte com a carga positiva diretamente aqui, ó, no carbono, né, diretamente ligado ao substituinte retirante de elétrons. Então, isso aqui intensifica a carga positiva, né? Deixa mais positiva ainda. E é um contribuinte menos estável. Então, esse carbocátion aqui também vai ser menos estável, tá? Quando a substituição acontece em meta, vejam que a carga positiva, né, ela não vai ficar ipso ao grupo retirante de elétrons. Então, esse carbocátion em relação a esse e a esse é mais estável. Então, a energia de ativação, né, para se chegar ao estado de transição para a geração desse carbocátion vai ser menor. Então, a preferência, né, quando você tiver os desativantes, com exceção dos halogênios, vai ser que a orientação aconteça em meta, ok? Então, assim, o efeito de ativação e desativação do anel, né, nós já vimos, e também o efeito da orientação na substituição, tá? Isso é um ponto. Agora, o que a gente vai ver é o efeito na acidez, tá? Então, a retirada de elétrons diminui a reatividade ante a substituição eletrofílica e aumenta a acidez. Então, quando você tem grupos retirantes de elétrons, você vai tornar esse anel mais ácido, vai aumentar a acidez desses grupos aqui. Ó. Por exemplo, vamos pegar o fenol. Né? O fenol ele é um grupo funcional aí que tem uma certa acidez, né? Ele tem um pK aqui, ó, de 9,95. Então, o que é a acidez? Né? A força de um ácido. Se a gente pensar no conceito de Brown-Sedilor, o ácido é uma espécie que doa H+, né? A base é uma espécie que recebe H+. E a força está relacionada com a estabilidade da base conjugada, né? Então, por exemplo, o fenol, se ele doa o H+ dele, você gera um ânion fenóxido que tem a sua carga negativa, né, estabilizada por ressonância, né? Então, por isso que o fenol é relativamente ácido, né? Porque ele tem uma base conjugada que é estabilizada por ressonância, né? A carga negativa é deslocalizada. Se você tem grupos retirantes de elétrons no fenol, ligados ao fenol, né? Você vai deixar a base conjugada mais estável. Por quê? Porque como ele retira elétrons, né? Você vai você vai enfraquecer essa base. Ele vai ficar menos nucleofílico, né? E vai ficar mais fraco, uma base mais fraca também. Então, consequentemente, como essas bases conjugadas vão ser mais fracas, os ácidos são mais fortes, né? É sempre o contrário, né? Quanto mais ácido, mais forte o ácido, mais fraca a base, né? Os grupos doadores de elétrons, eles vão aumentar a densidade eletrônica. Então, eles aumentam a reatividade do anel. Então, as bases conjugadas desses ácidos aqui são mais fortes, tá? Então, consequentemente, os ácidos são mais fracos, tá? Quando a gente tem essas situações, por exemplo, o tolueno. O tolueno, ele é um grupo, o grupo metil é doador de elétrons por efeito indutivo. E ele além então dele ativar o anel benzeno, ele é orientador orto-para. Essa substituição em orto e em para, ela não vai acontecer na mesma proporção, tipo uma razão 1:1. Aqui tem o fator de você ter duas posições orto, né? Então, em termos de probabilidade, você tem duas posições orto para serem substituídas. Mas aí, ó, à medida que vai aumentando o volume do substituinte, mesmo que você tenha duas posições orto para apenas uma para,
o que vai acontecendo, né? Como esse sítio aqui fica mais impedido estericamente, né? Vai aumentando a preferência, né? O ataque vai acontecendo mais na posição par. Ó, aqui já aumentou bem já igualou a proporção, né? Aí, ó, se você colocar um grupo bem volumoso, aí acontece predominantemente na posição para, tá? Então tem esses dois fatores. Tem o fator probabilidade, que daí você tem, né, duas posições orto para uma para. Só que também tem esse fator do tamanho, né? Porque daí quando o substituinte é mais volumoso, né, ele vai impedindo o acesso, né, do eletrófilo na posição orto. Algumas considerações adicionais sobre a reatividade. Então, os substituintes metóxi e hidroxi, eles são tão fortemente ativantes que a halogenação ocorre sem o ácido de Lewis. Então, lembra que a gente, na aula passada, eu até fiz um desenho. Eu mesmo fiz um desenho lá. Eu coloquei lá o anel benzeno dentro de um recipientezinho lá e coloquei o BR lá, o BR2, né, o bromo. E aí eu mostrei para vocês assim, que sem o catalisador, a reação ali não acontece. É diferente do alceno, né? Que o alceno, na presença do bromo, na hora já descora a solução, né? Aquela solução castanha já fica incolor, porque reage, né? Com facilidade. Agora, para o benzeno, não. Para o benzeno precisa do catalisador, que é o ácido de Lewis, né? Que a gente usa normalmente o brometo férrico. Até falei para vocês que normalmente ele é produzido in situ, né? Porque a água pode desativar, e lá, né? Então, se não se lembrem, voltem lá. Mas quando você tem um anel benzeno bem ativado, né, com substituintes fortemente ativantes, você nem precisa do ácido de Lewis, porque daí ele é nucleofílico suficientemente para gerar o carbocátion, né? O intermediário carbocátion. E aí a reação de substituição acontece, tá? Então, grupos metóxi e hidroxi são tão fortemente ativantes que a halogenação acontece sem o ácido de Lewis, tá? Vamos lá. Inclusive, você pode ter, ó, polialogenação, tá? Porque é muito ativo. A anilina e as anilinas N-substituídas não sofrem reações de Friedel-Crafts. Isso porque, apesar da anilina ser bem ativa, ativar bastante o anel benzeno, o que acontece? O par de elétrons do nitrogênio interage com o catalisador da reação de Friedel-Crafts, que é o cloreto de alumínio. Então, em vez dele, em vez do carbono lá, ou do cloreto de acila, ou do cloreto de alquila, interagir aqui com o cloreto de alumínio, né, para gerar ou o carbocátion ou o eletrófilo acílio, né, acaba que o cloreto de alumínio vai interagir, ó, com o nitrogênio aqui da anilina, né, da amina aqui. E aí, quando forma esse complexo aqui, o que acontece? Ó, agora esse nitrogênio, ele não tem mais par de elétrons livre e ele está com carga positiva, ele virou um grupo retirante de elétrons, ele desativa esse anel. Entenderam isso? Ó, aqui ele estava lá, superativante. Só que aí você quer fazer uma reação de alquilação ou acilação de Friedel-Crafts, ela não dá certo. Por quê? Porque daí esse par de elétrons vai complexar aqui com o catalisador da reação e vai formar essa espécie aqui, ó, que agora esse nitrogênio, esse grupo aqui virou um grupo super forte de retirar elétrons, é um grupo retirante de elétrons forte. Então ele desativa o anel, tá? Esse anel fica pouco reativo. A anilina não pode ser nitrada, mas aminas terciárias aromáticas sim, tá?
A anilina, ela não pode ser nitrada. Isso aqui são detalhezinhos, sabe, gente? Isso aqui é só com a repetição que vocês vão aprendendo e memorizando isso daqui também. Mas, por exemplo, aqui são coisas que às vezes a gente ainda não associa com tanta facilidade, né? O ácido nítrico, ele também é um oxidante. Então, quando você coloca anilina, ele acaba oxidando o NH2 e aí também você muda o substituinte, né? Aí já se vai para a reação de nitração não vai acontecer, você não vai ter o produto desejado ali, você vai alterar o substituinte, né? Agora, aminas terciárias aromáticas sofrem nitração, tá? Agora, essa parte aqui é a parte importante, tá? Planejando a síntese de benzenos. Ah, João, agora que eu vi sua pergunta. Isso é em relação ao esse aqui, né? Não, então, porque na reação de acilação e alquilação de Friedel-Crafts, não é essa dupla do anel benzeno que se liga no alumínio, não. A acilação e alquilação de Friedel-Crafts, você vai ter ou um aleto de alquila, ou um aleto de acila, ou um anidrido, né? Que vai complexar com o alumínio, tá? Aí, nesse caso aqui, esse aqui ele vai competir, né, com o catalisador. Então, ó, agora a gente vai planejar uma síntese a partir, né, você tem o produto que você quer chegar. Aí você tem que propor como você chegaria nele a partir do benzeno, tá? Então, por exemplo, como que você vai sintetizar o ácido metabromo-benzeno sulfônico, tá? Então, a partir do benzeno, como é que você vai sintetizar isso daqui? Então, a primeira coisa, vocês têm que estar familiarizados com aquelas 5 reações, tá? Então, se vocês já não estão lembrando das reações, vocês vão ter dificuldade, mas então vamos lembrar lá, ó, a gente viu 5 reações principais. Halogenação, vimos a nitração, a sulfonação, a alquilação e a acilação de Friedel-Crafts, tá? E aí agora se você quer sintetizar a partir do benzeno, essa molécula aí, o ácido metabromobenzeno sulfônico, você vai ter que fazer uma reação de sulfonação e uma reação de bromação, que é a halogenação, né? Então aí agora você tem que saber qual que eu vou fazer primeiro? Eu vou primeiro fazer a sulfonação e depois fazer a bromação? Ou eu vou primeiro fazer a bromação e depois fazer a sulfonação? Então, para você saber qual a sequência que você tem que fazer, você tem que saber os efeitos que os substituintes vão exercer no anel benzeno. Ah, esse substituinte, ele vai orientar orto para ou ele vai orientar meta? Tá? Porque você tem que ver, ó, aqui os substituintes estão numa relação meta. Se você fizer a bromação primeiro, o bromo vai orientar a próxima substituição para qual posição? Estou perguntando para vocês, tá? Se você fizer primeiro a bromação, então você vai ter lá o bromo benzeno, né? Ele vai orientar orto para. Então, se você fizer a bromação e depois fizer a sulfonação, vai dar certo? Você vai chegar nesse produto aqui? Não. Agora, e se você primeiro fizer a sulfonação, esse grupo, ele o hidrogênio sulfato, que ele é orientador orto para ou ele é orientador meta? Ele é meta, né? Então, ele é um grupo desativante, né? Então, primeiro, ele vai deixar esse anel menos reativo, mas a reação ainda vai acontecer. Mas ele é orientador meta. Então, se você sulfonar primeiro e depois realizar a bromação, você vai conseguir chegar no produto, tá? Então, esse
é o raciocínio que vocês precisam fazer, tá? Então, olha lá. Então, você vai propor a síntese desse produto. Então, como que vai ser? Ó, o benzeno na presença do ácido sulfúrico concentrado ou do ácido sulfúrico fumegante, né, para você ir com aquecimento para gerar o eletrófilo. E aí vai acontecer a sulfonação. Aí depois, esse ácido benzeno sulfônico, você vai colocar ele com bromo e brometo férrico para acontecer a bromação, tá? Aí você gera o produto. Isso aqui é legal de fazer. Divertido. Então, ó, a rota que vamos escolher depende do nível de facilidade com que se realizarão tais reações e também do rendimento esperado, tá? Então, qual é o produto esperado se a ordem da sulfonação, bromação for invertida? Você obteria o mesmo produto? Né? Então, foi o que eu questionei para vocês agorinha, né? Então, ó, se primeiro fizer a bromação e depois a sulfonação, você vai ter esses dois produtos aqui, ó, né? O orto e para, né, os ácidos orto e para benzeno, bromo, benzeno, sulfone. Como sintetizar a metanitroacetofenona? E aí? Para você colocar esse grupo acetil aqui, né? Você pode fazer uma acilação de Friedel-Crafts. E para você colocar o grupo nitro, você vai fazer a nitração. O grupo nitro é desativante. Ele orienta meta. Esse grupo acetil também é desativante. Ele também orienta meta, certo? Os dois orientam meta. Aqui, então, assim, se você pensar nisso, você vai falar, tanto faz, eu posso nitrar e depois acilar, ou eu posso acilar e depois nitrar, né? Porque vai ficar na relação meta. Beleza, seu raciocínio está correto. A única coisa aqui que acontece é que grupos nitrobenzeno, o grupo nitro, ele é um desativante muito forte. E ele é tão desativante que há um ponto que o nitrobenzeno ele não sofre reação nem de alquilação e nem de acilação de Friedel-Crafts, tá? Então tem mais essa questão. Se não fosse por isso, daria certo seu planejamento. Mas, então, por conta disso, pelo grupo nitro ser muito desativante a ponto de impedir que a acilação e a alquilação de Friedel-Crafts aconteça, a sua alternativa vai ser fazer o contrário, né? Primeiro você faz a acilação de Friedel-Crafts e depois você faz a nitração, tá? Então, ó, acilação de Friedel-Crafts e nitração, ou nitração e depois acilação de Friedel-Crafts. Então, primeiro a gente vai fazer a acilação de Friedel-Crafts e depois a nitração, tá? Por causa disso, porque a nitração desativa muito o anel e aí ele não, o anel benzeno, esse anel benzeno não vai ser nucleofílico suficiente para sofrer uma reação de alquilação ou de acilação de Friedel-Crafts. Tá? É importante determinar também em que ponto de uma sequência reacional um substituinte precisa ser quimicamente modificado, tá? Então, vocês lembram que na aula passada, no final da aula, eu falei para vocês sobre reações de modificação dos substituintes, tá? Então, a gente viu lá, por exemplo, a oxidação de grupos alquil para CO2H, né, para ácido carboxílico. A gente viu redução do grupo nitro para NH2. Então, essas modificações também são importantes para a gente poder propor rotas de síntese, né? Então, por exemplo, você quer propor a síntese do ácido paraclorobenzoico.
E aí, a gente aprendeu 5 reações. Dessas 5 reações, nenhuma delas era para colocar um ácido carboxílico, né? A gente aprendeu a colocar o grupo acila, né? Mas grupo ácido carboxílico não. Mas vocês sabem que um grupo alquil pode ser oxidado para ácido carboxílico. Então, como propor uma rota aqui? Então, vocês poderiam. Aqui já partiu do tolueno, né? Ele já usou o tolueno como reagente. Mas você poderia fazer uma alquilação de Friedel-Crafts, né? Para gerar o primeiro o tolueno. E depois fez a cloração, porque esse grupo aqui, ele é orientador horta-para. Então, um dos produtos que você vai ter da cloração dele vai ser o produto para aqui, né? Com o cloro na posição para. Depois você faz a oxidação com permanganato de potássio, que foi o que a gente viu na aula passada, tá? Então, a oxidação do grupo metil com permanganato de potássio vai oxidar esse grupo, né, para ácido carboxílico e você gera o produto. Você poderia oxidar antes? O que aconteceria se, em vez de você primeiro clorar, você primeiro oxidasse? Então, ó, se esse grupo metil fosse primeiro oxidado, isso aqui ia ficar C-OH. O C-OH, ele é um grupo desativante. Então, aí ele ia orientar em meta, tá? Então, a ordem influencia, tá? Então, primeiro você tem que fazer a cloração e depois oxidar, tá? Se você oxidasse primeiro, ele ia virar um orientador meta, e aí a cloração ia acontecer na posição meta, entenderam? Isso aqui, gente, não é difícil, tá? Uma vez que as reações estão bem estabelecidas na cabeça de vocês e o efeito de orientação dos substituintes, aí isso aqui fica tipo você montar é tipo um passatempo, tá? Fica divertido de fazer lá. Vai fazer palavra cruzada? Não, vou fazer proposta de síntese de benzenos de substituídos, tá? Entenderam? Então, ó, isso aqui que eu questionei, né? E se oxidasse o grupo metil antes de realizar a coloração, tá? Então não ia dar certo. Aqui, ó, esse produto aqui, tá vendo? Tem um grupo propil aqui. Aqui eu esqueci de pôr animação, já tava cansado a hora que eu fui fazer essa. Esqueci. Aqui, ó, você tem esse grupo, um grupo propil ligado no benzeno e aqui o ácido sulfônico, né? A sulfonação. Então, para você gerar o ácido parapropil benzeno sulfônico, eu coloquei algumas perguntas aqui, ó. Dá para fazer a alquilação de Friedel-Crafts? Então, esse grupo aqui, se você fosse fazer você fosse fazer a alquilação de Friedel-Crafts, você ia usar o cloreto de propila, né? CH3, CH2, CH2Cl. Aí, a primeira etapa lá da alquilação de Friedel-Crafts é a geração do carbocátion. Só que esse carbocátion que seria gerado seria um carbocátion primário que ia rearranjar para um carbocátion secundário que é mais estável. Então, não ia dar certo fazer a alquilação, né? Então, aí a gente já viu na aula passada também que você pode fazer o quê? A acilação e depois você faz a redução, né? Então, é isso que você vai ter que fazer aqui. Ó, você vai fazer a acilação e aí, ó, depois você faz a redução, a redução e beleza, você gerou agora o seu substituinte alquil. Esse substituinte é orientador orto-para, né? Porque ele é doador de elétrons por efeito indutivo aqui, né? Ele é ativante fraco. Ele orienta orto-para.
E aí você faz a sulfonação, você vai ter, né, você vai ter o produto orto, mas você vai ter predominantemente produto para substituído por conta do efeito estérico desse grupo. Mas vai gerar o orto também, tá? Só que aí daí tem que purificar, não tem jeito. Depois que produz isso aqui, tem que fazer uma purificação, tá? Mas você vai gerar o produto que você quer. Você poderia fazer primeiro a, a sulfonação do benzeno? Não, se você fizesse a sulfonação do benzeno, esse grupo ia ser orientador meta. E além disso, ele é um grupo fortemente desativante e também não ia permitir que que a acilação de Friedel-Crafts acontecesse. Então, Getúlio, nesse caso aqui, é que na verdade não mostrou o orto mesmo, porque o produto que você queria chegar era esse aqui, mas o orto também é gerado, tá? Só que, mesmo que o orto seja gerado, nesse caso aqui, a gente já sabe que o para vai ser o produto majoritário, ele vai ser produzido em maior quantidade, porque esse grupo aqui é um grupo grande, tá? Então, daí, pelo efeito estérico mesmo, né? Você vai ter uma maior proporção do produto para substituído, mas gera o orto também, aí tem que purificar, tá? Síntese de benzenos trissubstituídos. Então, quando um benzeno dissubstituído sofre uma reação de substituição eletrofílica em aromáticos, o efeito dirigente de ambos os substituintes precisa ser considerado. Então, aí você tem que analisar os substituintes que já estão no anel, e avaliar para qual posição que eles vão orientar. Aí você reza para eles orientarem para a mesma posição. Tô brincando. Então vai ter casos em que ambos vão orientar para a mesma posição. Aí beleza, né? Fica tranquilo, né? Pensando assim que tem um produto já que você deseja sintetizar, né? Aí se ambos os substituintes orientam para a mesma posição, ótimo, né? Agora, se eles orientarem para posições diferentes, aí você tem que ver quem que é o orientador mais forte, tá? Pode acontecer dos dois serem igualmente fortes? Pode. Aí qual que vai ser o seu produto? Vai ser uma mistureba de coisas, tá? Agora, quando um predomina, você vai ter o produto majoritário, tá? Então, vamos ver. Nesse caso aqui, ó, o objetivo é produzir esse produto. Você quer o grupo nitro, orto ao metil aqui, tá? Então, olha lá. Então, o grupo metil, se você tem já o paranitrotolueno, né, você vai fazer uma outra nitração nele. O grupo metil orienta orto para. No caso, a posição para já está ocupada pelo nitro, né? Então, você tem essas duas posições orto. E o grupo nitro orienta meta. Então, olha que beleza, né? Os dois orientam para essas duas posições aqui, que é exatamente a posição na qual você queria colocar o outro grupo nitro. Então, é só fazer a nitração e vai ser infalível, né? O grupo nitro vai entrar aqui onde você queria. Então, ó, se ambos substituintes direcionam o substituinte que entra na mesma posição, o produto da reação é facilmente previsto. Aqui é uma outra situação, ó, onde ambos os substituintes orientam para a mesma posição. Ó. Então, o grupo metil orienta orto e para. E o cloro, apesar de desativante, né, por conta do efeito de ressonância dele, ele orienta também orto e para. Então, tá vendo que eles estão orientando todos na mesma posição, aqui, nas mesmas posições. Só que essa posição aqui especificamente, ó, ela está mais bloqueada por conta desses substituintes. É que aqui vocês não estão vendo o modelo, mas a hora que você vê um grupo metil na forma de modelo, tá bom, Cíntia, boa prova, tá? Já tá acabando a aula, daí depois você pega o vídeo e pelo menos assiste esse finalzinho aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, ó, essa posição está bloqueada, tá? Então, a substituição vai acontecer mais nessas duas outras posições aqui que estão mais acessíveis, tá? Então, a nitração, ó, os produtos principais serão esses dois aqui, tá? Com a nitração aqui e a nitração aqui, tá?
Se os dois substituintes dirigem um novo substituinte a posições diferentes, o substituinte fortemente ativante prevalecerá sobre um substituinte fracamente ativante ou um substituinte desativante, tá? Então, o substituinte fortemente ativante predomina, né? Então, ó, você tem aqui o parametilfenol. O metil orienta orto e para, né? A posição para está ocupada. Então, ele orienta para a posição orto e o OH orienta para essa posição orto aqui, né? Orto em relação a ele. Então, qual vai predominar? Vai predominar a posição, a substituição nessas posições orto aqui, porque esse OH aqui, né, ele tem um efeito ativante mais forte, tá? O efeito por ressonância, né? Então, a bromação vai acontecer na posição orto ao OH, tá? Por ele predominar sobre o grupo metil. Então, é o produto principal, tá? Não é que o outro não se forma, tá? Mas vai prevalecer esse, entenderam? Entenderam? Agora, se os dois substituintes têm propriedades ativantes similares, nenhum dos dois substituintes prevalecerá, tá? Então, ó, por exemplo, o grupo metil orienta aqui, nessas posições orto. O cloro orienta nessas posições orto, né? Então, aí, como os dois são fracos, né? Aqui você tem um ativante fraco, um desativante fraco, então você vai ter a mistura, né? Nenhum dos dois prevalece. Você vai ter a mistura dos dois possíveis produtos, tá? Então, resumindo, né? Como os substituintes afetam as reações de substituição aromática eletrofílica? Eles afetam, né, a reatividade do anel, então eles vão tornar o anel benzênico mais reativo ou menos reativo, e eles também vão afetar a orientação, né? Então, a presença do substituinte, ela estabelece uma referência, os hidrogênios do benzeno não são mais todos equivalentes, né? Porque você tem o substituinte, e aí você tem substituições nas posições orto, meta e para em relação ao substituinte, e essas preferências, né, estão relacionadas, então, com a estabilidade do carbocátion gerado, né, no processo da reação de substituição. E aí, então, como que se classificam esses substituintes, né? Doador de elétrons por ressonância ou efeito indutivo e retirador de elétrons por ressonância ou efeito indutivo. Certo, gente? Ficamos por aqui.